Hoje nós vamos desmistificar, como eu disse no início, aquilo que a gente entende como período da quaresma. Quais são as nossas obrigações na quaresma? A gente tem que fazer jejum, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Primeira coisa, a gente não tem que fazer absolutamente nada. Nós somos convidados a viver uma vida nova em Cristo Jesus. É diferente. Esse convite que a igreja nos faz é uma oportunidade para nós, porque, repito, o cristão não é obrigado a fazer absolutamente nada. Ele é convidado por Jesus a viver uma vida diferente. Ora, quero ter sucesso. Qual é o segredo de ter sucesso? Trabalhar. E o trabalho às vezes é árduo. E não estou falando de trabalho braçal, não. O camarada que vende um software, que ganha bilhões com o software que vendeu, teve que estudar muito, teve que ralar muito para fazer algo tão bom a ponto de ganhar os seus milhões pelo fruto do seu trabalho. Hoje começa para nós, na quarta-feira de cinza, o período pascal. Aí alguém vai dizer assim, mas padre, você está ficando doido, é quaresma, é quarta-feira de cinza, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, não é tempo de Páscoa, a Páscoa é lá na Semana Santa. E a gente tem o costume de achar que a Semana Santa é apenas aqueles 4, 5 dias. Domingo de Ramos, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e domingo de Páscoa. Não. Nós temos um período de preparação, que é esse agora que chamamos de quaresma. O objetivo da quaresma é aumentar a nossa intimidade com Deus, e aumentando a nossa intimidade com Deus, nos preparar para celebrar o mistério maior da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição. Nós temos no período da quaresma algumas ferramentas poderosas. As 3 delas são a oração, o jejum e a caridade. Fazer caridade. E eu vou acrescentar uma outra ferramenta que ela também é poderosa, e essa ferramenta ela é distribuída entre as 3 primeiras, que é o silêncio, o santo silêncio, aquele recolhimento que nos permite refletir sobre aquilo que nós estamos celebrando, de maneira a absorver o que é importante para nós nesse período de quaresma. Então, na quaresma nós somos chamados a fazer jejum. Jejum de quê? Que aí a gente pensa logo em comida. Vou deixar de comer carne, vou comer peixe. E eu sempre explico que isso não funciona, sobretudo, para aquele que ama comer peixe. Para comer peixe na quaresma? Peraí, que eu vou me entupir de peixe. Eu que como meio quilo de peixe todo dia, a igreja está pedindo para eu comer peixe na quaresma, eu vou comer 1,5 kg. Olha o pecado da gula sendo estimulado aí. E a igreja está estimulando o pecado da gula? Não. Mas quando a gente acha que fazer jejum, quando a gente acha que fazer o sacrifício de deixar de comer carne é para comer peixe, o resultado inevitável disso é que a gente realmente ache que nesse período é para comer peixe. Não, não é para comer peixe. Nesse período a gente vai deixar de comer coisas que nos agradam, para agradar mais a Deus e para nos dedicar à oração. Isso precisa ser um sacrifício para mim, porque se eu não gosto de carne, dizer que eu tenho que deixar de comer carne, não há nenhum sacrifício nisso. E se não há nenhum sacrifício nisso, então, normalmente, nós não vamos atingir o propósito que é fazer o jejum. E antes que alguém pense assim, mas padre, jejum não é de comida? Não, é também de comida. Jejum é abstinência de em favor de. 2 pontos em cada uma dessas frases. Abstinência de comida, palavrão, falar mal da vida alheia, vícios, cigarro, bebida, passeio, ir para o shopping, e viajar, e maratonar, e escalar, fazer o que a gente gosta de fazer, aquilo que ocupa parte do nosso tempo, que é prazeroso, que a gente precisa vivenciar, porque faz parte da vida plena que Jesus trouxe para nós, mas que para favorecer o meu espírito nesse período de quaresma, eu abro mão de fazer livremente para poder aumentar a minha intimidade com Deus. Ou seja, o tempo que eu vou gastar naquilo que me faz bem, esse tempo que eu vou gastar naquilo que me faz bem, eu vou estar empregando nesse jejum para a oração. Ou seja, e por isso eu também fiz questão de fazer a leitura e a proclamação do Evangelho na Sagrada Escritura,
é tempo de criar uma maior intimidade também com a palavra de Deus. Uma intimidade com Deus e com Jesus através de sua palavra. Porque nós vamos ver, no decorrer dessa quaresma, provavelmente vamos ler o Evangelho da Tentação de Cristo, é bem provável que leiamos o Evangelho da Tentação de Cristo, onde Jesus foi tentado, ou seja, o inimigo leva Jesus, o inimigo vai até onde Jesus está no deserto, com a fome danada depois de 40 dias e diz, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus vai dizer o quê? Está escrito. E o inimigo então diz, é pela escritura, vamos embora que eu vou te pegar agora. Leva ele para uma edificação alta em Jerusalém e diz, atira-te daqui porque está escrito que os anjos te segurarão pela mão para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. O que é que Jesus responde? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, o diabo chega e diz para Jesus, se tudo isso aqui, os reinos, mostra os reinos da terra, todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, e diz, tudo isso aqui eu te darei, o que é meu me pertence. Eu só quero uma coisa, e só precisa ser uma vez, não precisa ser sempre não. Se por um segundo pelo menos tu te ajoelhares diante de mim e me adorares. E o que é que Jesus responde? Está escrito, somente a Deus adorarás. E repreende e manda ele embora. Mas por que Jesus pode fazer isso? Porque ele conhece a palavra, ele tem para si a palavra de Deus. Então, a fé cristã católica, ela é fundamentada na palavra de Deus. Jesus prega o reino de Deus, mas não prega fora da palavra que existia no tempo dele, que era o Velho Testamento, a Torá. Os apóstolos pregam a mesma dinâmica e por aí vai. Muito bem. A primeira leitura, aí presta atenção porque isso faz parte dos exercícios da quaresma, refletir sobre o que a palavra de Deus tem para dizer a nós. Nós somos convidados a vivenciar cada uma dessas leituras. E o salmo de hoje deve nos acompanhar durante toda a quaresma. Vamos lá. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. E a parte mais importante ele vai dizer, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ou seja, existia nesta época do profeta Joel, né, a leitura do profeta Joel, é isso mesmo, existia nessa época do profeta Joel, na prescrição litúrgica, ou seja, o que o profeta Joel está dizendo faz parte de uma prescrição litúrgica, e a liturgia do Antigo Testamento dizia que se eu queria mostrar que estava arrependido do pecado, tinha duas opções, rasgar as vestes e colocar cinza sobre minha cabeça. Então as pessoas que me viam rasgando as vestes, vestindo o saco, rasgo as minhas vestes, me visto de saco de pano, e coloco cinza na cabeça, que são roupas, vestimentas empobrecidas de dignidade social, não é? E aí as pessoas vão ficar sabendo, olha, o padre ali está no processo de pedido de perdão a Deus. É muito diferente das nossas liturgias. Sempre houve liturgia na vida daqueles que servem a Deus. Mas, ainda no tempo do profeta Joel, como que uma previsão para a data que nós vivemos, que é a data sobre a graça de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, ele diz, rasguem o coração, não as vestes. Eu não quero que vocês façam uma liturgia que mostre apenas a aparência externa para as outras pessoas de que você está arrependido, sem que você de fato esteja arrependido. É importante que você rasgue de fato o seu coração diante de quem? De Deus que está no oculto. Então percebam que a liturgia ela é intrincada. Jesus vai falar isso no Evangelho. E o profeta Joel está pedindo que a gente rasgue diante de Deus, que vê o que está oculto, para que nós tenhamos essa recompensa que vai dizer Jesus. Então há uma preocupação da parte de Deus em nos recompensar pelo que nós fazemos, mas não diante dos homens, diante de Deus. Por isso que a definição de ética é uma coisa maravilhosa. Eu já comentei isso aqui com vocês, de um vídeo que eu vi, o sujeito comentando o que ele achou mais interessante da definição que ele escutou de ética. Ética é aquilo que a gente faz em qualquer lugar.
Se faz aqui no Brasil, no Japão, em qualquer canto. Ética é aquilo que a gente faz sem que as pessoas estejam olhando a gente fazer. Então, se eu sou ético aqui no Brasil, seria no Japão, na França. Se eu não sou ético aqui no Brasil, não serei ético em lugar nenhum. E é o que Deus quer de nós. Esta ética espiritual, ou seja, que a gente faça essa conversão não para mostrar às pessoas, mas para mostrar a Deus nosso Senhor. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Ou seja, essas orações que nós vamos fazer, esse sacrifício, jejuns e lágrimas, é para mover a mão de Deus em direção a nos perdoar. Então nós nos exercitamos espiritualmente e esse exercício espiritual move a mão de Deus no sentido de nos perdoar os nossos pecados e santificar a nossa vida, abençoar o nosso propósito. O salmo que eu disse que deve nos acompanhar durante toda a quaresma, ele é maravilhoso porque é um pedido de perdão, todo ele é um pedido de perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É o que precisamos pedir cotidianamente nessa quaresma a Deus nosso Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos frágeis, e numa época em que a mentalidade, a compreensão era de ímpio e justo, e não apenas de pecador e justo, o salmista vai falar de pecado, não de iniquidade, né? Ou seja, o meu pecado está sempre à vossa frente, Senhor. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. E foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ou seja, quando nós estamos fazendo algo de errado contra o nosso irmão, não se iludam. É contra Deus que nós estamos pecando. Se eu xingo o meu irmão, se eu agrido o meu irmão de alguma forma, é a Deus que eu estou agredindo, mesmo aquele que na minha cabeça, por ser perverso, por ser mau, merece umas porradinhas, uns safanões. Infelizmente é assim que funciona no mundo espiritual. Infelizmente no sentido de que a gente às vezes quer satisfazer a nossa própria justiça, que eu já disse não é justiça, é vingança. Deus nos convida a fazer outra coisa, porque é contra Ele que nós pecamos quando fazemos algo de mal para nós e para os nossos irmãos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Então o salmista reconhece que sem o Santo Espírito de Deus é impossível conseguir continuar andando na presença de Deus. Precisamos desejar o Espírito Santo de Deus. Precisamos suplicar o Espírito Santo de Deus sempre, para que esse Espírito, uma vez estando em nós, nós possamos compreender aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar a minha boca, Abri os meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Inclusive faz parte de nossa liturgia, de uma de nossas liturgias. Então que a gente possa cantar este louvor e louvar a Deus no espírito de quaresma, no tempo de quaresma, não é nenhum erro. Mas o nosso louvor precisa estar na nossa reflexão, não apenas nos cantos alegres. E o evangelho de hoje, eu destaquei aqui duas palavras. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens. Ou seja, olha a palavra, praticai justiça. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça. De quem é a justiça? Sua, particular. Aquilo que você pensa que é justiça. Na frente dos homens. Porque se você acha que está praticando a justiça e toca a trombeta diante de si para anunciar: olhe que eu sou porreta, eu estou aqui ajudando. Estou ajudando Lourdes que precisou.
Aqui é só uma hipótese, viu? Faltou comida na casa de Lourdes e o padre, porque é muito bacana, muito porreta, resolveu que vai ajudar. Chega na missa e diz: ó, gente, trouxe um caminhão de comida aqui para nossa irmã Lourdes que estava passando necessidade. Isso é justiça? De jeito nenhum. Isso é maluquice. Que a vossa mão direita faça algo, que a vossa mão esquerda não saiba. Mas a mão não tem sabedoria, não tem conhecimento. O que Deus está querendo dizer, o que Jesus disse com isso é: quando você for praticar uma ação, não toque a trombeta diante de si, não anuncie o que você está fazendo. Se vai fazer o bem para alguém, faça. Simplesmente faça. Um dos motivos, inclusive, pelos quais nós formalizamos uma entidade. Para que esse CNPJ faça. Quem é que está à frente disso? Não interessa. Está sendo feito. Nós não estamos aqui para sermos aplaudidos, sermos agradecidos. Estamos aqui para fazer a nossa parte. E aqui é interessante que Jesus vai se preocupar em nos garantir que Deus quer nos dar uma recompensa. Só para serdes vistos pelos homens. Caso contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está pedindo isso não apenas para que a gente seja humilde, mas para que a gente garanta da parte de Deus que Ele nos dê uma recompensa nos céus. O Pai quer nos dar uma recompensa nos céus, mas Ele nos dará essa recompensa mediante o nosso comportamento, mediante o que nós fizermos para agradar a Deus nosso Senhor e não a nós mesmos. Por isso, quando deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. É hipocrisia fazer alguma coisa e tocar a trombeta. Então, assim, fazer caridade é bom? É, mas precisa ser feita às escondidas. E aqui eu pontuar alguém que com certeza vocês conhecem e conheceram muito e têm saudade dele, porque também eu tenho saudade dele. E o cara nem era religioso católico, era evangélico. Ayrton Senna, né? Herói da nação. Todo domingo a gente parava na frente da televisão para assistir a corrida, ou seja, depois que ele morreu, a Fórmula 1 para mim morreu junto com ele, porque não tinha mais graça. Para mim só tinha graça porque a gente assistia, e não é porque ele ganhava todas as corridas não, mas porque ele dava o máximo e fazia alguns milagres, como uma corrida que ele conduzia o carro com a quarta e a sexta marcha apenas. Então ele era um artista. Mas depois de morto que a gente foi saber que ele tinha uma fundação que cuidava de pessoas. Então perceba, o cara era rico, o cara era famoso, todo mundo conhecia Ayrton Senna, mas ninguém sabia que ele ajudava pessoas, cumpriu o evangelho. Não é porque eu sou famoso que eu vou tocar a trombeta dizendo que estou fazendo alguma coisa. Que a gente possa ter esse mesmo espírito de querer ajudar sem ser agradecido. Infelizmente eu vejo alguns colegas dizendo: porque o povo é ingrato, a gente faz tanta coisa. Mas o povo não tem que te agradecer. Você fez porque você achou que devia fazer o que era bom. Se você está querendo ser aplaudido, você já recebeu a sua recompensa. Quando você trabalha com a política, tem desses problemas, né? Que você não faz apenas para ser agradecido, mas para poder dar satisfação de voto àquele político com quem você trabalhou. Dando voto ou não dando voto, você quer que o povo lhe agradeça. Não é assim que funciona. O povo não tem a obrigação de agradecer. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a vossa recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não fique sabendo que tua mão direita fez. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles já receberam a recompensa. Jesus está falando aqui dos fariseus e saduceus que oravam na sinagoga, fora do culto, claro, né? A gente está rezando aqui, o que a gente está fazendo é uma oração. A missa é uma oração completa. E a gente não tem como fazer a missa escondido, o padre debaixo do altar escondido, para poder não aparecer diante das câmeras, como colocou aqui, um celular para filmar e para postar na internet. Não se trata disso. É aquela oração do porreta. Eu sou bacana demais, Senhor, e as pessoas têm que me ver rezando. Trata-se disso. Fora da missa, eu saio daqui da missa, saio de túnica e estola e vou começar a rezar no meio da rua para poder ser visto e as pessoas me elogiarem. Olha como esse padre é retado, olha como ele ora bonito. Não é assim. Não é esse o motivo da nossa oração. E quando jejuardes, por final,
a última recomendação do Evangelho é a respeito do jejum, a mesma coisa. Coloca um perfume na tua cabeça, lava o teu rosto e não deixa as pessoas saberem que você está jejuando. Então percebam que na liturgia de hoje está contemplada os 3 primeiros aspectos das 3 primeiras ferramentas da quaresma: oração, jejum e caridade. E outra coisa que a gente precisa desmistificar é o jejum. Jejum não é de comida apenas. Jejum é para que a gente possa abrir mão de algo em favor de. E aqueles que gostam de fazer jejum de comida, atenção. Se vai fazer jejum de comida, faço questão de explicar toda a quaresma. O rango que sobrou, que você guardou, que está ali na sua despensa, ou seja, se você come normalmente 300 gramas todo dia, no fim do mês você sabe quanto tem de alimento na sua despensa, né? E sabe quanto vai comprar. Pois muito bem. Quando você vai passar 40 dias jejuando, vai sobrar bem mais alimentos na sua despensa do que normalmente sobra todo mês, correto? Pois muito bem, esse alimento não lhe pertence. Lourdes falava que a campanha da fraternidade esse ano é voltada para a ação social, então que a gente entenda que o jejum que nós fazemos de qualquer coisa que vai sobrar, ele não nos pertence. Então esse alimento é para ser doado a alguém que precisa. É obrigação moral nossa. Então a gente não jejua, inclusive, para não gastar dinheiro o mês que vem, ou vou gastar menos porque sobrou. Não. Aquele alimento na sua despensa não lhe pertence. Então você jejua de alimentação para um propósito. Qual é o propósito? Eu vou abrir mão de comer alguma coisa que eu gosto muito. Para quê? Qual é o propósito? Se você não sabe por que você vai abrir mão de comer alguma coisa, coma o que você está comendo normalmente. Porque, padre, você está indo contra o que a igreja está orientando? Não. Se você não sabe por que está jejuando a comida, esse jejum não lhe trará nenhum benefício espiritual. Para jejuar de comida é preciso ter propósito. Para jejuar de falar mal dos outros é preciso ter propósito. É a minha conversão, Senhor, que eu estou dando para Ti. É um tempo para ajudar as pessoas que eu estou dando para Ti. Então é preciso ter propósito. É para melhorar como pessoa, como cristão que eu jejuo, do que, padre, daquilo que eu vou escolher jejuar. Eu vou escolher jejuar as roupas bonitas que eu tenho no meu guarda-roupa. Tenho roupa demais. Vou fazer um jejum de roupa bonita, ó. Vou doar roupas que eu tenho. Tem gente precisando. Eu só tenho um corpo para que 300 camisas, 400 calças, 300 pares de sapato. Não precisa, é exagero. Chega a ser pecado quando eu tenho isso tudo para mim e não distribuo. Entendem? Então, que a gente tenha essa mentalidade. Oração no quarto significa na intimidade. O quarto é lugar de intimidade. Seja você solteiro ou casado. Então, quando Jesus diz, entra no teu quarto e te tranca, Jesus está convidando a gente a entrar na intimidade com Deus. Vai para o deserto, vai para o banheiro, vai para a sala, vai para uma outra cidade, vai para a praia. Vai rezar com Deus, vai conversar com Deus de maneira mais profunda. Vai pedir a Deus compreensão, vai pedir a Deus a graça de viver essa quaresma, de não ser ansioso. E não pode fazer aquela contabilidade do cumpridor de preceito. O pior cristão que tem na igreja é o cumpridor de preceito. Por quê, padre? Porque o cumpridor de preceito é assim. É quaresma? É. Para fazer jejum? É. Pronto. O camarada passa 40 dias sem comer carne. Quando chega no domingo de Páscoa, meu irmão, ele começa pela sexta-feira santa, né? Toneladas de carne, de cachaça, disso, daquilo outro. Por quê? Quaresma acabou. Vou pegar meu cigarro, vou pegar minha cachaça. Menino, você viu o que aconteceu com fulano há 40 dias fazendo isso e aquilo outro. Mas, meu irmão, você não fez o propósito de não falar mal, de não beber, de não fumar. Ah, mas é a quaresma. É só na quaresma. Esse é o cumpridor. Cristão cumpridor de preceito. Não vale muita coisa. Ainda atrapalha o cristão de verdade de viver a fé. Por quê? Porque o cristão de verdade vai olhar para o cumpridor de preceito e vai, pô, que bacana, fulano jejua todo dia na quaresma. Quando vê sair da quaresma, que vê a bagaceira que o fulano faz, oh, coitado. Aí ele enfraquece a fé do outro que quer realmente viver esse tempo de quaresma, esse tempo de arrependimento. É penitência? É.
E tem que ser tempo de penitência, não tem esse negócio de ficar aliviando a vida do cristão. A quaresma não é bem assim, a quaresma não é tristeza. De fato, não é um tempo de tristeza, é um tempo de reflexão, mas também é um tempo para eu me penitenciar, para eu me policiar, ou seja, uma vitória sem sacrifício. Eu quero o bônus, não quero o ônus, como é que é isso? Esse mundo fica ensinando a gente as coisas equivocadas, né? A gente quer chegar em primeiro lugar. Eu quero ser um corredor maratonista e quero chegar no primeiro lugar, mas não quero treinar. Não quero acordar cedo todos os dias e correr para condicionar o meu corpo para aguentar uma maratona. Não. Eu quero deitar numa rede, comer e beber e no dia da maratona quero chegar em primeiro lugar. É o que o mundo tem ensinado para a gente. E eu vejo tanta gente prestando de serviço, por exemplo, nosso irmão padre, o pastor Cláudio Duarte, quando fala do casamento, e eu entendo o que ele quer falar, mas a forma que ele expõe não é interessante, porque ele deixa claro na forma de expor que casar é um porre, casamento você vai sofrer, inclusive é um estímulo ao sexo antes do casamento, porque ele prega que não deve fazer sexo antes do casamento, porém, na hora que ele diz que no casamento a coisa que menos você vai fazer é sexo, o que é que ele está dizendo? Bom, vamos ficar solteiro, porque solteiro a gente faz sexo, casado a gente não faz, e isso não é verdade. A forma que ele está apresentando o casamento é uma inverdade. Porque no casamento, a gente vai para o casamento quando a gente tem intimidade. E a gente não vai para o casamento para fazer sexo. A gente vai para o casamento para constituir família. Sexo é uma consequência. E se eu tenho intimidade, carinho e amor, procurar o meu parceiro é a coisa mais natural do mundo. Não é uma obrigação, não é um porre, meu Deus. E outra coisa, faz uma divisão entre homem e mulher e parece que as mulheres não gostam de sexo. Só quem gosta de sexo é o homem. O homem é quem procura, o homem que isso. Quem disse? Os dois gostam. É bom gostar. Deus fez o homem e a mulher gostando de tudo que homem e mulher tem que gostar. Essas coisas são ensinadas de maneira diferente. E eu vejo não só ele, eu vejo casais católicos também postando, fazendo brincadeira com o casamento, dizendo que a mulher que manda, que o homem que manda. Ora, a mulher está sempre certa. Gente, isso não é matrimônio, nem é família. Pode até ser casamento, mas não é matrimônio. No matrimônio, quem manda não é nem o homem nem a mulher. O matrimônio cristão, a formação da família cristã, homem e mulher, são os comandantes do navio chamado família. Eles entram sempre em comum acordo. E a vida de um deve ser doar-se para o outro. A vida de um deve ser querer servir o outro. Isso é matrimônio. Quando a gente compreende isso, a gente não fica falando besteira na internet, dizendo que casamento não é bom, que casamento é um porre, que quer ver a juventude acabar, se case. Isso é heresia, é coisa de quem não conhece a bênção sagrada do matrimônio, de formar família. E quem disse que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é um mundo de mil maravilhas. É um mundo desafiador. Dois mundos completamente diferentes. A mulher gosta de falar, o homem gosta de ouvir. O homem é mais pragmático, mais prático, a mulher é menos. Quer dizer que toda mulher não é prática? Não. Tem aquelas exceções, toda regra tem exceção. E não existe um sistema para o homem. O que é sistema, padre? Bom, você quer agradar o homem, faça isso. Não existe. Você precisa conhecer a pessoa com quem você está. Porque o que agrada um homem, não agrada o outro. O que agrada uma mulher, não agrada a outra. Mas o que agrada a Deus é sempre a mesma coisa. Fidelidade e serviço. Quer agradar a Deus? Fidelidade e serviço. Seja fiel, vá servir ao seu irmão, você está agradando a Deus. Quer agradar o homem? Oh, meu Deus do céu. Quem é? É padre, não é padre? É marido, é filho? Difícil, cada um tem uma personalidade diferente. Não existe fórmula do amor, não existe fórmula para satisfazer o outro. Existe você querer fazer a sua parte, dialogar. Vamos conversar, vamos entrar no entendimento. E é isso que Jesus está pedindo nessa quaresma. Entre em entendimento comigo. A gente quer lutar pelo social, que bom. No dia que a gente melhorar nossa espiritualidade, o social acontece. Já disse isso aqui. Jesus não veio para fazer ação social do ponto de vista civil, né? Ajudar alguém que está sofrendo, etc. Por que ele não veio se preocupar com isso? Porque Jesus é mau? Porque Jesus não se importa com quem está sofrendo? Não. Porque Jesus, quando nos apresenta o reino dos céus, esse reino dos céus passa obrigatoriamente por amar o irmão. São João vai dizer que quem não ama
o seu irmão, não pode dizer que ama a Deus. E a gente parece que esquece o que é amar. A gente romantizou de tal maneira a palavra amor, que a gente acha que amor é somente homem e mulher. Falar de amor, a gente pensa logo num casal, não é isso? De jovens, inclusive, porque como se os idosos e as pessoas que já têm 20, 30 anos de casado não pudessem amar também. Então a gente pensa num casal jovem, de namorados, de noivos. Mas amor não é só isso. Amar é cuidar, se preocupar, se dedicar. Então, se eu amo, me preocupo, me dedico ao meu irmão, os sofrimentos do meu irmão estão na lista daquilo que eu preciso fazer para ele quando eu amo esse meu irmão. Por isso que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, para que eu não permita-me cair no risco da idolatria, de me afastar de Deus e de seus mandatos, e ao próximo como a mim mesmo. Olha que maravilha, parece um egoísmo, mas não é. Se eu amo a mim e cuido a mim, eu preciso querer este mesmo cuidado com o meu irmão. Se cada cristão desse planeta começar a amar, a questão social vai desaparecer da nossa agenda, não vai ter com que se preocupar, porque estaremos fazendo já a nossa parte, para que o nosso irmão tenha também os mesmos cuidados que eu quero ter para mim. O mundo ensina que eu preciso ter a minha casa própria. Cristo ensina que nós precisamos ajudar o outro a ter plenitude e dignidade em sua vida. E se ter uma casa própria faz parte da dignidade, então meu papel de cristão é ajudar os nossos irmãos a conseguirem alcançar essa dignidade na habitação, na saúde, no emprego. Compreendem como é que o cristão luta pelo social? E a campanha da fraternidade eu entendo que vai abordar essa questão. Ou seja, se eu sou cristão e não estou amando o meu irmão, eu não estou olhando o social. Se eu sou cristão e amo o meu irmão, eu estou cuidando dessa ação social. Que Deus favoreça a nossa quaresma. Nós que vamos receber as cinzas. Por que a gente recebe as cinzas? Né, Paulinha? A cinza é sinal de demonstração de fé. A cinza na nossa testa significa dizer que nós reconhecemos que somos pó, fomos retirados da terra e vamos voltar para o pó da terra. Nossos irmãos evangélicos abriram mão, querendo eles, olha que coisa interessante, querendo eles serem fiéis à palavra de Deus, eles se afastam daquilo que a palavra de Deus prega. No tempo de hoje, humildade. Para que sinal melhor de humildade do que colocar cinza na nossa testa? E eu, particularmente, gosto muito da frase, na hora da imposição das cinzas: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. A outra frase que o sacerdote pode dizer é: convertei-vos e crede no Evangelho. Eu prefiro usar essa. Lembra-te de que és pó e ao pó retornará. Por quê? Porque a gente não dá nada à poeira do chão, mas foi do sol da terra que Deus nos tirou para fazer o nosso corpo. Ele vai voltar para lá. Mas a nossa alma e o nosso espírito veio de Deus, para Deus retornará. E por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma nessa quaresma, para dar de presente a Jesus na Semana Santa este coração convertido. Que nós possamos converter nosso coração, para que essas mentiras que o mundo prega, e eu vou desmistificando essas mentiras ao longo da quaresma, certo? Vou apresentando a vocês aqui o que é o correto, como lidar com aquilo que a igreja nos pede, mas o nosso coração precisa arder de desejo por cada prescrição da igreja. Se a gente cumpre o preceito por cumprir, estamos pecando também. Precisamos cumprir o preceito porque nosso coração deseja. Faça a quaresma porque o seu coração deseja. Recolha-se em silêncio porque o seu coração deseja ser melhor. E seja melhor para Deus porque o seu coração deseja ser melhor para Deus. Não porque o padre está dizendo, não porque é uma imposição ou lei da igreja. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. É o momento de dizermos para Deus que nós cremos em tudo isso que nós acabamos de escutar da palavra de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,